Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é como eu havia prometido para vocês, né? A previsão em relação ao Léo Condé. Eu vou falar dessa forma, mas pode ser que seja Léo Conde. Aí vocês me informam se está correto, se é Léo Conde, Léo Condé, o novo treinador do Clube do Remo, tá? Farei aqui algumas perguntas para a gente saber aí o desempenho dele, né? Como é que são as expectativas e além do Brasileirão eu também vou perguntar aqui em relação ao Remo na Copa Norte, que faz parte da Copa Verde, que eu pesquisei, né? Então eu acredito que esse fato de pesquisar ele deve ser considerado, porque não é todo tarólogo que pesquisa, e é uma forma também de respeito que eu faço com vocês, tá bom? Se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, deixa aí o seu joinha, porque isso auxilia muito o canal, beleza? Vamos então, primeiramente eu vou perguntar aqui o que é os superiores, né? Aí é presidentes, diretores do, do, do treinador e do jogadores esperam aí do desempenho do Léo Conde. Vamos lá. O que os superiores do Léo... Vou falar Léo Condé, né? Léo Condé. Os superiores que estão no Remo, superiores do Léo Condé esperam aí durante a passagem dele. Ok. O que os superiores do Léo Condé esperam dele durante a passagem dele no Clube do Remo? Ok. Vamos agora saber a expectativa da torcida. Qual a expectativa da torcida com o Léo Condé? Expectativa da torcida. Qual a expectativa da torcida? Qual a expectativa da torcida com o Léo Condé no Remo? Ok. Agora, desempenho do Remo no Brasileirão neste primeiro semestre. Como é que vai ser o desempenho do Léo Condé e do Remo no Brasileirão neste primeiro semestre? Como é que vai ser o desempenho do Remo e do Léo Condé no primeiro semestre? E desempenho aí na Copa... Vou falar Copa Verde mesmo, né? Que é mais comum. Copa Verde, né? Primeira fase da Copa Norte, depois Copa Verde. Copa Verde, desempenho do Remo na Copa Verde. Desempenho do Remo e do Léo Condé na Copa Verde. Vamos lá. Ok, tenho aqui as perguntas. Vamos saber então o que é que os superiores aí estão esperando. Lua e 5 de espadas. Gente, nossa, tá uma combinação um pouquinho tensa, tá? Por que tá uma combinação um pouquinho tensa? Eu acredito aqui que tem uma expectativa por parte dos superiores de que haja uma mudança, tá? A Lua traz aqui o Léo Condé podendo promover um aspecto de melhora do desempenho do clube, mas eu não estou vendo aqui necessariamente uma assertividade, uma exatidão, porque pode ter a ver com essas questões de arbitragem, pode ter a ver com questões de salário, né? Então, basicamente, eles esperam, pelo menos, que não piore a situação do clube do Remo nos campeonatos que eles disputam, né? Agora que ele está com muita projeção nacional, visto que ele está na Série A, né? Tem uma expectativa boa, mas é um bom que eles não estão apostando todas as fichas. Eles primeiro vão esperar os primeiros jogos, os primeiros resultados, para saber como é que vai prosseguir, entenderam? Então, ainda aqui tem um pouco de benefício da dúvida, né? Aqui tem uma expectativa mais de que o Remo não fique, por exemplo, empatando jogos que não deveria ter empatado, né? É uma expectativa que ela é mais comedida, não é uma expectativa tão alta assim neste momento, tá, pessoal? Vamos ver aqui a expectativa da torcida. Imperador com 10 de pau. A expectativa da torcida já está bem alta, já está super diferente. A torcida quer o Remo ganhando muita coisa, o Remo mandando ver. É uma
expectativa muito mais alta em relação aos superiores, quando a gente compara, tá? Eu acredito que a torcida está um pouco mais confiante, principalmente aí se a gente for comparar com o antigo treinador, que é o Osório. Me corrigem se eu estiver errado, eu acho que não é Osírio e sim Osório. Então vocês parece que gostaram, tá, dessa mudança. Acredito que o Remo vai conseguir honrar a camisa e a história do clube com o Léo Condé, que o Léo Condé parece aqui que vai transpor mais respeito, tá, ao torcedor remista, né, à história do clube. Então a expectativa dos remistas aqui da torcida é muito alta mesmo. Então é uma expectativa de certa forma que vai até a gente tem aqui cartas de sobrecarga de energia, né? Que vocês vão ter tanta fé, tanta confiança que isso às vezes vai impactar mesmo o corpo físico de vocês, né? Então vocês podem me contar se vocês já passaram por alguma situação como torcedor que impactou o corpo físico de vocês, porque vocês têm muita fé, né? E melhora uma fé de uma melhora na contratação deste treinador. Vamos ver agora o desempenho do Remo aí no Brasileirão, neste primeiro semestre, tá? Até a 18ª rodada. Força com 9 de ouros. Olha, gente, melhora, tá? Felizmente vai melhorar aqui. Eu acredito que até antes da Copa do Mundo, até a rodada aí 18, ele não vai ficar, por exemplo, na área de rebaixamento, tá? Isso aqui é uma combinação muito boa, muito positiva. Deve ter algumas vitórias no plural importantes. No momento que esse vídeo está sendo gravado, teve 4 rodadas, né, do Brasileirão. Remo perdeu para o Vitória, empatou com o Mirassol, empatou com o Internacional, empatou com o Atlético Mineiro. Aqui tem vitórias a caminho de vocês, né? Vai ter alguns momentos ainda, por causa dessa carta da força, ela geralmente é representada por uma mulher segurando o leão e o Remo tem um leão como símbolo. Vai ter alguns momentos ainda que vocês vão passar, por exemplo, com o que vocês passaram no jogo do Atlético Mineiro, tá? Jogo que estava assim ganho, foi com muita garra, com muita luta, né? Mas ali os eventos externos foram superiores ali à qualidade técnica do time, tá? Então isso ainda, infelizmente, eu tenho que dizer que vai permanecer, mas é aquilo, tá vindo vitórias a caminho, né? Então, se foram 4 rodadas até o momento que esse vídeo foi gravado e são 18 até antes da Copa do Mundo, de 14 aí, eu acho que, assim, 3 ou 4 vocês vão conseguir. E isso, dependendo, é muito. Porque, por exemplo, 4 vitórias, se a gente for analisar, são 12 pontos, né? Então, assim, obviamente, né, quanto mais melhor. Mas eu tô colocando, assim, uma expectativa, assim, igual que os superiores, com medida, sabe? Eu não gosto de iludir aqui, pessoal. Às vezes eu vou falar mais uma coisa ruim do que uma coisa boa, porque eu sei também que eu vou ser cobrado se eu falar uma coisa boa e não for cobrado, tá? Vamos ver aqui o desempenho do Remo na Copa Verde, que a Copa Verde, ela deve continuar, né? Mesmo com a Copa do Mundo, se eu não me engano, a Copa Verde ela termina no mês de junho. Qualquer coisa vocês me confirmem se isso se procede ou não. Eu posso estar confundindo com a Copa Nordeste. Julgamento com 10 de Copa, gente, excelente, tá? Acredito aí que tem altas possibilidades do Remo ser finalista, tá, da Copa Verde. Acredito que vai desempenhar, principalmente nos jogos aí de casa, Mangueirão, né, que é o nome do estádio. Eu sei que tem um outro estádio também, eu não sei se é Bienai, algo assim. Eu pesquisei, gente, mas né, tem muita coisa que vocês vão precisar ressaltar aqui para mim. O Remo vai fazer um desempenho muito bom e eu diria que o desempenho dele em relação ao Brasileirão, o da Copa Verde vai ser muito melhor, tá? Vocês vão sentir mais tranquilidade, sentindo que a fé de vocês, a força de vocês está conseguindo incentivar o clube, né, os jogadores do clube. No Brasileirão ainda vejo alguns desafios, como eu disse, mas eu acho que tem vitórias acumuladas, tá, né, aí no Brasileirão. Sabe o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar se o Remo vai ter vitórias consecutivas, que a gente sabe do tamanho do desafio, né? O Brasileirão Série A, gente, até os clubes que são maiores do que o Remo, né? Não vou dizer que tem mais história, mas que tem mais projeção,
eles passam dificuldade. A gente está vendo aí a zona de rebaixamento, tá com clubes vencedores da Série A, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Vasco, o Santos também estava lá. Então até os clubes grandes passam perrengues, né? Para vocês verem, né? Os clubes que são maiores e que têm maior projeção do que o Remo. Vou perguntar aqui se o Remo vai ter vitórias consecutivas, tá? Olha, eu não estou perguntando de uma vitória, estou perguntando vitórias. Vitórias consecutivas neste primeiro turno do Brasileirão. Tarô, o clube do Remo vai ter vitórias consecutivas no primeiro turno do Brasileirão? 2 de espadas, 4 de espadas, rei de copas. Olha, gente, aqui tem cartas de mais empates vindos e depois que vai vir vitórias. Eu acho que dependendo ele vai empatar mais uns 2, 3 jogos, de 2 a 4 jogos e depois vai ter vitórias, tá? Não tá nem totalmente positivo nem totalmente negativo, tá? Aqui é aquilo que eu acabei de falar. Eu sou muito honesto e brando com vocês. Mas é isso, recapitulando aqui, expectativa no momento comedida dos superiores. Os superiores, eles não estão apostando todas as fichas de imediato. Isso pode ter a ver com a folha salarial? Pode, tá? A lua também se trata de dinheiro, né? E eles querem fazer as decisões certas no momento certo. Já a torcida tá apostando todas as fichas aí no trabalho do Léo Conde. Tem melhora no Brasileirão, mas antes de vencer consecutivamente, ele vai empatar mais alguns jogos que são importantes, mas vai ter essas influências externas que são muito mais fortes do que o desempenho, tá? Se fosse de desempenho, aqui tá uma combinação ótima relacionada ao desempenho, mas tem alguém e situações externas que vão segurar o leão. Aqui tá um lobo, mas é comumente essa carta é representada de uma mulher segurando o leão. E aqui é o desempenho, assim, muito, muito positivo na Copa Verde. Eu diria que ele vai ser, no mínimo, assim, na pior das hipóteses, tá, gente? É que eu tô sendo humilde. Ele vai ser, no mínimo, semifinalista da Copa Norte, com possibilidade aí de ser finalista da Copa Verde, tá? Concluo, então, a minha leitura do desempenho do Léo Condé no primeiro semestre, tá? Eu não fiz pro ano todo, a gente vai observar, vai aguardar para ver se vai melhorar muito ou se não vai surtir efeito. Mas eu acredito que tenha sim aqui melhora. Tenha melhora, mas é aquilo. São melhoras, vai depender muito também de quem está olhando. Porque, por exemplo, aqui a gente vê que a torcida tem um olhar que é muito mais fácil de se desapontar. E os dirigentes, os superiores, eles têm um olhar que é muito mais fácil se impressionar, entendeu? Então é muito importante quando a gente analisa também por essa ótica, tá certo, pessoal? É isso, então curta esse vídeo, né? Comente o que você achou da previsão, quais são realmente suas expectativas, se elas estão altas, né? Eu não pesquisei em relação como é o histórico do Léo Condé nos outros clubes que ele foi treinador, mas vocês podem contar aqui, tá? Que eu estou sempre aqui aberto ao diálogo com vocês. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima!